1 Samuel, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se posto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 9. E Saul e todo o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículos 22 e 23. Porém Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós temos cantado ao teu nome, lido a tua palavra, orado ao Senhor, temos cultuado a ti, temos buscado a Deus te adorar, pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração. E agora que estamos a meditar na tua palavra, clamamos que o teu divino Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações. Faça, ó Deus, com que a tua palavra seja inculcada em nossa mente, em nosso coração, e que não apenas se torne conhecida de nós, mas que se torne prática em nossa vida. Tem misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, pois assim eu peço e tudo te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos em adoração, muitas coisas nos vêm à mente, e muitos falam sobre adoração, sobre diversos aspectos, tanto nas comunidades evangélicas como não evangélicas, e adoração é um tema bem disseminado. Porém, nem sempre, ao se tratar de adoração, nós vamos exatamente no ponto nevrálgico. Adoração, se eu for resumir em uma só palavra, eu não tenho dúvida de que adoração é obediência. Por isso eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre adorar é obedecer. Adorar é obedecer. Alguém certa vez disse que o alfabeto do homem é ABCD, mas que o de Deus é obedecer. É engraçado que nós temos consciência de que Deus nos chama a obediência. Desde o Éden foi assim, e Deus continua chamando o homem à obediência. Ao ouvirmos aqui a criança orando, ela mesmo citou a questão da obediência. Nós sabemos muito bem, e nós vamos ver isso durante o texto que temos aqui a meditar, sobre como Deus nos deixa frente a frente aos seus mandamentos, que devem ser obedecidos criteriosamente. A maior prova de obediência é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós temos cantado aqui que o Cordeiro foi morto. Ele foi morto em lugar de todo aquele que nele crê, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu por sua igreja e ele nos conquistou para uma única missão, de adorá-lo. E adoração não tem outro caminho a não ser obediência. Deus nos chama a obedecê-lo. O nosso grande exemplo é Jesus Cristo, que foi à cruz, e diz a palavra de Deus que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Cristo
sendo o próprio Deus, ele se fez homem, veio, habitou entre nós, cumpriu totalmente a lei, foi estritamente, totalmente, absolutamente obediente ao Pai. Nenhuma, nada, absolutamente nada do que o Pai lhe confiou deixou de ser feito. Jesus Cristo, 100% santo, 100% obediente, obediente até a morte e morte de cruz. O que Deus chama a cada um de nós, seus discípulos, sua igreja, a cada um dos seus seguidores, é a uma obediência irrestrita. Não há como adorar ao Senhor em espírito e em verdade, se não for através da obediência. Assim, obediência é a missão de todo cristão. A palavra de Deus nos diz que há bênçãos para os obedientes. Deuteronômio 28, nós temos ali uma lista de bênçãos a quem obedece, e do outro lado, uma lista de maldições a quem é desobediente. Só tem dois caminhos: bênção ou maldição. Infelizmente, irmãos e amigos, a tendência nossa não é obedecer, a tendência nossa não é nos sujeitarmos a Deus, a tendência nossa, humana, pecaminosa, é de fazer a nossa vontade, é de seguir com os nossos projetos, e se porventura alguma coisa não deu certo, então recorremos a Deus. Mas não deveríamos ser assim. A nossa tendência não é renunciar à nossa própria vida, como Jesus disse: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava dizendo é: importa obedecer a mim, do que à sua própria vontade, do que aos seus próprios impulsos. Deus nos traz mandamentos, ordens na sua palavra, que devem ser obedecidos, e nem sempre obedecer a Deus é algo fácil. Normalmente são situações difíceis, como renunciar a nós mesmos, como tomar posição diante de outras pessoas, como tomar posição diante do mundo e ser fiel e leal a Deus. Mas é o caminho que Deus nos chama, é o caminho que Deus espera de cada um de nós, é o único caminho para sermos abençoados por Deus. Nós vemos que o profeta Samuel aprendeu obediência desde criança. Samuel, ainda no templo, aprendeu com o sacerdote Eli que quando o Senhor o chamasse Samuel, Samuel, ele deveria dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até então ele não sabia que Deus estava falando com ele, mas quando ele aprendeu, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, como seria importante se cada um de nós fizéssemos essa oração cada instante da nossa vida, não apenas quando nos chegamos à casa do Senhor para lermos a palavra e estudar, mas em cada instante, no nosso dia a dia, na rotina diária, dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que o Senhor espera de mim, Deus? Eu estou pronto a ouvir. Diz a palavra de Deus que Samuel recebeu uma incumbência muito pesada para falar à própria casa do sacerdote Eli, e ele cumpriu a sua missão. Depois ele teve alguns desafios frente ao rei Saul. Ele também foi obediente. Depois a gente vê lá na frente, no capítulo 16, quando ele foi ungir Davizinho, e mais uma vez ele é confrontado com a obediência, e o versículo 7 do capítulo 16, o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Deus está dizendo que as escolhas dele, muitas vezes não têm a ver com a aparência humana e com as escolhas humanas. Algumas vezes é difícil, e para Samuel também foi difícil, ungir o Davizinho que estava lá pelo campo, e foi se chegando um e outro dos filhos de Jessé, e enquanto Deus não disse: é esse, Samuel não ungiu ninguém. E quando aparece o Davizinho, Deus diz a Samuel: é esse, unge esse garoto, porque ele vai ser o rei em Israel. Irmãos, obedecer vale a pena. Obedecer é olhar para Cristo Jesus e imitar o nosso Mestre, imitar o nosso Deus. Querer ser parecido com Cristo deve ser a ambição santa de todo discípulo de Jesus.
Olhamos para esse capítulo 15 e encontramos o rei Saul, que ao contrário de Samuel, foi desobediente ao Senhor. Já por outras 2 vezes Saul havia desobedecido a Deus. Se você olha em capítulos anteriores, capítulo 13, depois no próprio capítulo 14, você vai encontrar Saul fazendo um voto precipitado a Deus, capítulo 14, versículo 24, que quase culmina na morte do seu filho Jonatas. Antes disso, no capítulo 13, versículo 8 em diante, Saul não soube aguardar a chegada do profeta Samuel em Gilgal, e pressionado porque o povo estava se espalhando, ele resolve chamar para si a responsabilidade de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, e ele diz: tragam para mim, e ele mesmo resolveu a parada. Samuel chega e dá uma bronca em Saul e diz: o que foi que você fez? O que fizeste? E ali Saul já começa a receber de Deus uma sentença de rejeição. Irmãos, como se não bastasse, Saul agora recebe uma ordem de Deus, e novamente Saul desobedece ao Senhor. A ordem que Saul recebe aqui no capítulo 15, onde nós lemos, é de que Deus, na sua proteção, no seu cuidado para com o seu povo, Deus providencia para que os amalequitas fossem exterminados, trazendo sobre o povo de Deus o privilégio de aplicar o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Deus lhes daria a vitória, Deus providenciaria todo o extermínio, todo aquele genocídio, mas o povo deveria obedecer. A ordem de fato não era muito simples, mas o povo estava acostumado a essas guerras. A intenção de Deus era de fato o avanço da nação de Israel e tomando posse de algumas cidades, conquistando a terra. E Deus envia Saul e diz: você como rei, reúna o povo e acabe, extermine com os amalequitas totalmente. A ordem de Deus era: extermine completamente, não deixe nenhum animal, nenhum ser humano, nenhuma pessoa viva, nenhum animal vivo. Porém, Saul desobedeceu. Saul separou o rei Agag e não o matou, e ainda separou com seu exército, com os seus soldados, os animais gordos, vistosos. Diz aí o texto que nós lemos, versículo 9, que os animais que eram desprezíveis foram destruídos, mas os gordos, os cordeiros, os bois e o melhor que tinha de ovelhas boas e bonitas foram preservados. E a intenção é que isso poderia servir como sacrifício ao Senhor. Acontece que Saul foi repreendido pelo profeta Samuel, e Deus mais uma vez traz uma sentença de rejeição ao rei Saul. Nós vamos dividir essa história em 3 partes. Eu vou procurar ser bem prático, tentando aplicar na nossa vida as 3 partes e tirar lições. A primeira delas: qual foi a missão de Saul? Segundo, qual foi a sua desobediência e as suas justificativas? E a terceira, qual foi a resposta de Deus? Em primeiro lugar, qual foi a missão? A missão está nos versículos 1 a 3. A missão é clara. A missão aponta para uma total destruição de homens e animais. E é interessante que Saul compreendeu bem a lição, mas ele não obedeceu totalmente. Eu quero tirar já a primeira lição desses 3 versos. A primeira lição é: obedecer em parte é desobediência. Obedecer em parte é desobediência. Quando a mãe manda um filho, por exemplo, esquentar o leite, ela diz: coloque o leite ao fogo, ligue o fogão, e depois de 3 minutos, desligue o fogão.
A mãe sai para a feira e o menino então coloca o leite, liga os 3 minutos, mas não desligou. Já sabem o que pode ter acontecido. Grande prejuízo. Irmãos, os prejuízos de não cumprir a missão completamente podem ser enormes. E de Deus ninguém foge, ninguém engana a Deus. E diz a palavra de Deus que Saul, ele não cumpriu totalmente a missão, por isso ele foi rejeitado. É interessante que, às vezes, a gente poderia pensar, será que ele entendeu? Será que ele entendeu? Vamos ver, versículo 4, diz que ele convocou o exército. Então, ele entendeu. Ele fez tudo, ele tomou o passo certo. Versículo 5 diz que ele levou os homens ao destino correto. Eles foram exatamente na cidade de Ameleque. Então, eles foram no lugar certo. Ele está entendendo o que é para fazer. Ainda no versículo 5 diz que ele armou uma emboscada contra os amalequitas. Ok, está entendendo a missão. Versículo 6 diz que ele chama os queneus, que era um povo que estava habitando ali junto com os amalequitas, e os retira e diz assim: olha, vocês não devem ser mortos. A ordem de Deus é para os amalequitas, então saiam fora porque nós vamos acabar com os amalequitas. Ele está fazendo tudo certo, ele está tendo uma visão clara da ordem de Deus. Não tem desculpa de dizer eu não entendi a ordem. Os queneus são retirados, versículo 6, e Saul então entra com as suas tropas, versículo 7, e faz um extermínio geral, ocupando todo o território dos amalequitas como Deus mandou. Só tem um detalhe: ele não cumpriu a missão do jeito que ele precisava cumprir. Ele separou um homem que era o rei, e nós não sabemos por quê, que tipo de aliança foi essa, que tipo de amizade, de conchavo, de acordo que ele teria feito com o rei Agag. O texto não diz, mas ele preservou com vida o rei Agag, que não era para preservar, e ele ainda separa muitos animais, que não era para separar. É bom que a gente pense em alguma coisa. Será que, de fato, nós não sabemos o que temos que fazer? Será que nós não sabemos como é que nós devemos tratar a nossa esposa? Como é que a esposa deve tratar o marido? Será que nós não sabemos que Deus nos chama ao perdão e não ao rancor? Será que não sabemos que Deus nos chama à santificação e não a uma vida imunda, podre, profana? Será que nós não temos conhecimento da ordem de Deus? Eu duvido muito. Saul conhecia o que Deus o havia mandado fazer, mas ele não obedeceu completamente. Será que não sabemos que Deus espera de nós um espírito quebrantado e contrito, e não um coração rebelde? Será que não sabemos que Deus espera de nós sinceridade e não hipocrisia? Se nós sabemos, por que é que não fazemos? Normalmente, em aconselhamento, nós encontramos pessoas que dizem: pastor, eu sei que tem que fazer, eu já sei de tudo, é isso mesmo, só que eu não consigo fazer o que eu sei que deveria fazer. E aí eu fico numa situação difícil. Eu digo: você sabe, e você sabe que você não está fazendo o que sabe que deveria fazer. Sim, e então? Então, irmãos, não tem outra opção. A palavra é: faça, obedeça. Não tem uma outra saída, não tem um outro caminho. Nós precisamos ter cuidado com a desobediência, porque quem conhece a verdade e não obedece está enganando a si mesmo. Tiago diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque quem conhece, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando, diz a palavra de Deus. Se nós sabemos que devemos ser cristãos verdadeiros,
que devemos ter o nosso momento devocional, que devemos nos aplicar ao estudo da palavra, à oração, e não fazemos. Se mantemos apenas uma fachada de bons cristãos, nós estamos trazendo sobre nós culpa, condenação, rejeição de Deus. Cuidado com a desobediência. Quem ouve, aprende, entende o que Deus quer e não pratica, está sendo desobediente e rebelde para com Deus. Nós não temos direito nenhum de selecionar o que nós gostamos para obedecer e o que nós não gostamos para desobedecer, de criar alguns pecados de estimação. Não temos direito disso, porque diz a palavra de Deus que é sobre isso que recai a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Paulo escrevendo aos Efésios. Não podemos ser filhos da desobediência. Obedecer em parte é desobediência. Segunda lição. Vamos olhar para que desobediência foi essa. Que desobediência foi? A desobediência foi de deixar muitos animais vivos, fazendo de fato uma seleção, segundo eles gostariam de fazer, e preservando ainda o rei Agag. Acontece, irmãos, que nós já podemos identificar aqui uma segunda lição. Deus não aceita justificativas, compensações e nem transferência de culpa. Deus não aceita justificativas, compensações, nem transferência de culpa. Aonde é que a gente está vendo isso? A gente continua olhando para o texto e percebe que, versículo 13, Samuel foi até Saul. E quando ele chega em Saul, Saul vai saudá-lo, dizendo que obedeceu ao Senhor. Interessante isso. Interessante, porque o homem desobediente, ainda assim, está se autoafirmando que está tudo bem, que ele está obedecendo. Afinal, ele tem argumentos a apresentar. Afinal, ele tem algumas compensações que ele pode colocar isso diante de Deus. Ele está fazendo outras coisas. Ele guardou ali alguns animais para sacrifício. Será que isso não seria bom? Vejam bem, ele se diz obediente. E já começa o seu erro daqui, versículo 13. Versículo 14, Samuel diz: que barulho é esse? Que balido é esse de animais que eu estou ouvindo? Você disse que obedeceu, mas e essas ovelhas? E esse mugido de bois que eu estou ouvindo, o que significa isso, Saul? Versículo 15, Saul tentou jogar a responsabilidade sobre os seus soldados. Essa história é um pouco antiga, não é? O que aconteceu no Éden? Deus diz a Adão: Adão, o que fizeste? Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Deus olha para Eva e Eva diz: a serpente me enganou. Essa transferência de culpa, irmãos, não é aceitável diante do Senhor. Deus trouxe juízo sobre Adão, trouxe juízo sobre Eva, traz juízo sobre nós, e trouxe juízo sobre Saul. Saul disse, versículo 15, não fui eu, foram os meus soldados que pegaram esses animais. Se você continua, versículo 18 e 19, Samuel diz: Saul, não é assim, Saul. Samuel continua dizendo: você está sendo desobediente, você desobedeceu ao Senhor. Mas ainda assim Saul continua dizendo: não, eu não estou sendo desobediente. Olha o versículo 20. Saul aqui quer dar 3 argumentos, tentando se justificar, mas Deus não aceita justificativas em relação ao nosso pecado. A primeira justificativa, ele diz: olha, eu exterminei os amalequitas, eu só preservei Agag, só isso. Deus, eu estou sendo um bom cristão, é só isso, é só essa pontinha, é só essa pessoa que eu odeio, mas assim,
Isso não quer dizer muita coisa, é só isso. É só esse pecado. É só esse mau testemunho, é só isso, Deus. Isso para Deus não é só, irmãos. Isso para Deus não é apenas alguma coisa vã. E nós vamos ver mais na frente qual é a resposta de Deus em relação à nossa desobediência. Esse primeiro argumento de que ele exterminou, mas só poupou o rei, caiu por terra. Deus mandou eliminar todos. Segundo argumento, versículo 21, ele diz, olha, quem fez isso, quem guardou os animais, quem separou os animais foram os soldados, não fui eu. E outra, além deles separarem, existe uma boa intenção, a intenção é de sacrificar ao Senhor. Olha que intenção boa, Deus não mandou fazer isso. Alguém certa vez disse que o inferno está cheio de bons intencionados, né? Boas intenções. Irmão, boa intenção não leva ninguém ao céu. O que nos leva aos céus são corações compungidos e contritos. Boa intenção não dá certo. Aqui, Samuel está mostrando para Saul que Deus não vai aceitar isso. Ele diz, olha, foi para sacrifício. É interessante que se matassem todos os animais, o povo não iria usufruir da carne, de nada. Mas agora, se eles apresentassem como ofertas pacíficas, existia uma oferta de gratidão em que o animal era morto, mas que apenas parte era consumido pelo fogo, as vísceras e a gordura, o restante pode fazer uma churrascada. A gente começa a ter participação nisso, não é? A gente começa a usufruir algumas coisas, que Deus disse, acabe com o pecado, acabe com o mal, extermine, cumpra a missão, faça o que eu te mandei fazer. E quando a gente começa a negociar com as ordens de Deus e fazer por menos, nós atraímos a condenação de Deus sobre nós. Terceiro argumento é o versículo 24. Ele disse, eu tive medo dos soldados, eu tenho temor de homens, eu não suporto a pressão ao meu redor. É aquele jovem, aquela jovem que acaba se entregando, se assemelhando ao meio, aos costumes da sua patota, do seu gueto, porque não consegue manter o padrão de Deus sobre a sua vida com medo da rejeição. Então, pela pressão, já que todos querem assim, eu não iria para aquele lugar, eu não faria isso, eu não tocaria nisso, eu não pecaria como o Senhor, contra o Senhor, mas por força das circunstâncias, então, eu fui. Ele está dizendo, eu tive medo dos soldados, foi isso que aconteceu. Irmãos, Deus não aceita justificativas, compensações e nem transferências de culpas. Será que nós conseguimos esconder alguma coisa do Senhor? De forma nenhuma. Quantas vezes nós queremos fazer algumas coisas para compensar outras? Senhor, eu estou realmente desobedecendo ao Senhor nessa área. Porém, olha quantos cultos eu vou. Fiquei até no culto das 5, das 19h15. Olha quantos, eu vou começar a marcar, olha quantas santas ceias, olha quanto isso, olha quantas aulas de escola dominical participei, olha quanto isso e aquilo. Irmãos, nenhum relatório vai nos levar aos céus. No último dia, diz a palavra do Senhor, que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, curas, milagres, tanta coisa. Ele não vai discutir se fez ou se não fez, ele vai dizer, não vos conheço. Porque não é o ativismo, não são as obras que nos levam à presença do Senhor em glória. Não é isso que Deus espera de nós. Nós não conseguimos compensar a nossa infidelidade com Deus com outras coisas. Não é o tamanho da oferta que você entrega no altar do Senhor
que está dizendo o seu caráter, a sua fidelidade a Deus completa. Deus quer de nós um coração totalmente rendido a Ele, uma vida que o obedece totalmente. Não são as compensações, como algumas vezes acontecem, de pessoas, de pais que não educam seus filhos como deveriam, mas depois lhe trazem uma série de compensações, uma série de outros privilégios para compensar aquilo que de fato deveriam ter feito, a educação que deveriam ter dado. Irmãos, Deus não aceita esse tipo de barganha. Terceiro e último lugar, Deus não aceita justificativas, transferência de culpas, compensações, mas Ele requer de nós uma total rendição a Ele. E todas as demais ações, tudo mais é colocado em segundo plano. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Do coração procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. O que Deus requer de nós, irmãos? Miqueias, o profeta Miqueias diz que o que Deus requer de nós é que andemos humildemente com o Senhor nosso Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, uma total rendição a Ele. Por quê? Porque todas as outras coisas vão passar por essa obediência. Tudo mais que nós fizermos começa pela obediência ao Senhor. A adoração verdadeira é vista assim, sobre o crivo de Deus. Versículos 22 e 23, acompanhe comigo, por favor. Samuel, depois de Saul tentar retrucar tantas vezes que ele estava sendo obediente, Samuel disse: você não está sendo obediente. E agora a resposta de Deus em terceiro lugar, não é? A resposta de Deus, versículo 22 e 23. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a tua palavra? Para Deus, obediência está acima dos sacrifícios, das liturgias, dos rituais, dos cultos, dos cânticos, das orações, das ofertas. A obediência está em primeiro lugar. O que Saul está perguntando, o que Samuel está perguntando a Saul é: será que Deus se agrada mais do culto, dos ritos, da performance, do ativismo, ou de qualquer outra coisa, mais do que a obediência? Será que Deus vai ser mais glorificado com os animais gordos e cevados do que com a obediência do seu povo? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. E isso fica muito claro. Versículo 23, ele diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Ele diz: obediência é melhor do que sacrifício. Deus coloca em primeiro lugar a obediência e não o sacrifício. E ele diz: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Ele diz que a desobediência é rebeldia, é arrogância, é orgulho do coração. Desobedecer a Deus é se rebelar contra Deus, e essa rebelião está no mesmo patamar de feitiçaria, idolatria e adoração a ídolos. Sabem por quê? Porque isso é prostituição espiritual. Significa colocar outro no lugar de Deus. Significa fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Não nos sujeitarmos ao Senhor é rebelião contra Deus. E por que ele diz que o pecado de rebeldia é como o da feitiçaria? É porque atrai, irmãos, a ira de Deus, da mesma forma que a adoração direta a Satanás atrai a ira de Deus. Deus fica indignado com o seu povo que se orgulha da sua própria insignificância e não quer se render ao Senhor. O orgulho destrói a comunhão com Deus e qualquer adoração ao Senhor.
Provérbios 11, versículo 2, a NVI, Nova Versão Internacional, traduz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Eu não gosto dessa palavra, mas foi muito bem colocada aqui, que é para mostrar que não tem graça de Deus. Em cima do orgulho não tem graça de Deus. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. E Provérbios 15, 33 diz que a humildade antecede a honra. Vale a pena, irmãos, ter um coração compungido e contrito. Vale a pena apresentar como oferta ao Senhor o nosso coração arrependido. Humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, 1 Pedro 5,6, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Você quer ser exaltado, então se humilhe diante do Senhor. É esse o caminho. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero encerrar dizendo que o relato dessa história termina dizendo que desse dia em diante, Samuel e Saul não mais se encontraram. Saul teve uma morte trágica. Saul teve uma morte que é melhor que nem comentemos nesse momento. A forma como esse moço morreu, se suicidando. Mas, irmãos, naquele momento era necessário que a ordem de Deus fosse cumprida. O profeta Samuel manda trazer o rei Agag, e Agag agora chega todo prontinho, dizendo: agora sim, ufa, ainda bem, eu agora estou livre, não vou morrer. Nada disso. O que Samuel fez é o que Saul deveria ter feito: exterminar Agag. E agora não era a missão de Samuel, era de Saul, mas como Saul não cumpriu, Samuel então vai exterminar Agag ali, na frente de Saul e do seu exército. Sabem por quê, irmãos? Porque Deus providencia homens obedientes, que não se intimidam para obedecê-lo. Você não precisa preocupar que se você não fizer a obra de Deus, a obra vai parar. Não vai não, irmãos. Elias foi assim, na sua depressão, quando ele entrou na caverna e ele disse: Senhor, eu vou morrer, ninguém cuida de mim, ninguém olha por mim, etc. Deus disse: não é assim, sai que eu vou te mostrar a minha glória. Depois Deus disse: olha, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, você não foi se encontrar com eles, você se refugiou sozinho. E Deus dá uma terceira ordem, diz: olha, unge fulano no teu lugar, fulano, ele distribuiu tarefas, a obra de Deus continuou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre vai levantar homens fiéis e obedientes a Ele. Agora, não se engane, nenhum de nós, não nos enganemos. Sobre os desobedientes vem a condenação do Senhor. E o texto termina dizendo que Saul foi rejeitado. Versículo 23 e versículo 26, Samuel diz a Saul: você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei. Você rejeitou a palavra, Deus te rejeitou. Lembra do texto que diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Você não quer ser um cristão autêntico? Quem vai tratar é o próprio Deus, com a sua vida. E que Deus tenha misericórdia de você e de cada um de nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor do que sacrificar. Muito mais do que conhecimento teológico. Tenha um coração amolecido diante do Senhor. Eu sei que você não quer uma sentença de rejeição sobre a sua vida. Eu sei que você não quer isso. E eu vou deixar 3 tarefinhas, assim, 3 conselhos práticos. Primeiro deles: deixe de selecionar a parte onde é mais fácil obedecer e se comprometa a obedecer integralmente ao Senhor em toda e qualquer situação, custe o que custar. Obedeça integralmente. Não faça isso gemendo, faça isso de todo o coração. Não separe algumas áreas, não separe textos bíblicos para
acompanhar apenas esse e não aquele, mas obedeça de fato, santifique-se hoje ao Senhor e siga em frente. Abandone o coração perverso. Não se submeta às pressões dos seus amigos, da sua galera, dos seus chegados, do rei Agag, ou seja lá do que for. Não se impressione com os bois gordos, com as ofertas do diabo diante dos seus olhos. Vença o seu temor dos homens e tema apenas ao Senhor. Não ofereça fruto da sua desobediência ao Senhor, porque se Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, Ele também não vai agradar de você, de mim, da nossa oferta. Diz a palavra do Senhor que antes de Deus se agradar de Caim, Ele desagradou, da oferta de Caim, Ele desagradou de Caim. Os dois apresentaram culto a Deus, mas diz a palavra de Deus, o Senhor se desagradou de Caim e de sua oferta. Antes de Deus desagradar do seu culto, da sua devoção, Ele se desagradou de você e de mim. Não deixe isso acontecer. Não apresente fruto de desobediência ao Senhor. Não queira oferecer o melhor para Deus, se esse melhor não partir de um coração amolecido, quebrantado, contrito. Não se deixe levar pelos artifícios humanos, porque Deus não se mistura com a vaidade. Segundo lugar, assuma os seus erros, arrependa-se, clame o perdão de Deus nessa noite, porque há chance para mim e para você, há chance. Vamos assumir o que nós temos feito, vamos nos desarmar dos nossos argumentos, da nossa transferência de culpa, dizendo que a culpa é da igreja, de que a culpa é do pastor, de que a culpa é do conselho, de que a culpa é do pai, é da mãe, é do avô, é da tia, é do marido, é da mulher, são dos filhos. Não, a culpa é nossa, é minha, é sua. A palavra veio para Saul, e quem desobedeceu foi Saul, e quem recebe a condenação de Deus é Saul. Deus trata com cada um de nós individualmente, irmãos. Deus não aceita barganhas, compensações. Deus não está preocupado com quantidade, mas com qualidade. É bom que assumamos a nossa culpa e clamemos o perdão de Deus, porque esse é o único caminho. Está na hora de pararmos de apenas cultuar e começarmos a adorar a Deus. Adorar é muito mais que cultuar, é muito mais que ritos, é muito mais que performance. É hora do povo de Deus deixar de subir montes para ficar mais perto do Senhor e começar a descer os montes e falar de perto com o Senhor aqui da terra, levar a cara ao pó, rasgar as vestes e não o coração, rasgar o coração e não as vestes, como diz o profeta. É hora do povo de Deus se submeter e adorar ao Senhor, confessando os nossos pecados. Não foi assim, irmãos, os avivamentos do século XVIII. Um tremendo reconhecimento do nosso pecado vai fazer diferença, porque a nossa capa de religiosidade vai cair, as máscaras caem, a falsidade vai por terra, e o que fica é uma adoração em espírito e em verdade. Terceiro e último lugar, persevere em priorizar Deus na sua vida. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, Mateus 6,33, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não tenha o diabo como seu amante, não conviva pacificamente com o inimigo. Isso significa rebeldia diante de Deus. Não ponha um pé na igreja e outro no mundo. Olhe muito bem o seu procedimento, priorize Deus, por mais que seja difícil, por mais que você tenha que sofrer por isso. Não abra mão da palavra do Senhor. Se Deus te manda, obedeça em nome de Jesus. Eu termino lembrando 1 Coríntios 13, que Deus diz que a palavra está diante de nós, o testemunho vivo, reto, santo, perfeito, a sua obra. Ele nos chama a pensar
como é que temos edificado? Com ouro, prata e pedras preciosas, ou com feno, palha e madeira? São dois aspectos. Os dois serão levados ao fogo, e o fogo provará as nossas obras. Obras de ouro, prata e pedras preciosas são purificadas, apesar de não ter volume, apesar de não parecer aos homens, como a oferta da viúva pobre, que ninguém imaginava o que seria, foi a que mais adorou. Ouro, pedras preciosas, apresentados diante do Senhor, diamantes vivos, corações amolecidos, consagrados ao Senhor, Deus se agrada. Pode não parecer aos homens, irmãos, mas o Senhor, quem vê em secreto, te recompensará. Aquele que edifica com feno, palha e madeira, traz muito volume, é muito visto entre os homens, faz muito sucesso, pode ter muito peso, pode fazer sim, muito sucesso neste mundo, mas ao ser levado o feno, a madeira e a palha diante do mesmo fogo, tudo se reduzirá a cinzas. O que é que vai sobrar quando eu e você comparecermos diante do tribunal do Senhor? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Que Deus nos encha o coração de um fervor espiritual, que Deus nos quebrante nessa noite, que Deus nos faça render aos pés dele, tendo uma espiritualidade sadia, uma adoração genuína, um coração totalmente pronto a obedecer ao Senhor. E assim, irmãos, a nossa oferta de amor será aceita. Sabem por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus nos abençoe.